Fala galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho aí, principalmente sobre o Fluminense, né, que foi campeão da Libertadores ontem, e também a mensagem que o Neymar passou aí pro título do Fluminense pela Libertadores. Muito bacana ver o Fluminense ser campeão, mais do que merecido, jogou muito bem, o time é muito bom, é um time muito bem entrosado. O Fernando Diniz faz um trabalho fora de série e foi legal aí o reconhecimento de vários jogadores, né, da equipe do Real Madrid parabenizando o Marcelo, o Carlo Ancelotti torcendo pelo Marcelo e pelo Fluminense, depois parabenizando o Neymar, parabenizou aí, né, a equipe do Fluminense, uma série de outros jogadores aí que jogaram, né, pelo Fluminense e até que não jogaram e parabenizaram aí o Fluminense, porque todo mundo, né, acho do Fluminense merece essa festa, toda essa alegria, essa euforia, porque o Fluminense é campeão da Libertadores pela primeira vez e merece muito respeito aí, porque é uma equipe que merecia muito essa Libertadores. Infelizmente, né, há alguns anos atrás o Fluminense acabou perdendo para a LDU e ficou engasgado, né, esse título. E agora com o Fernando Diniz também, que é um cara bacana, é um cara que já estava merecendo ganhar um título grande, né, e conseguiu. E até aproveitando todos esses acontecimentos, eu vou dar minha opinião aí um pouquinho sobre o Fluminense e principalmente sobre o Fernando Diniz, né? Muitos falam que o Ancelotti vai assumir a seleção brasileira a partir do ano que vem. Eu acredito, isso é lógico, isso é uma opinião, eu acredito que o Ancelotti não vai vir para a seleção. Por quê? Por causa que o Ancelotti tem um contrato com o Real Madrid e acho pouco provável o Ancelotti abandonar tudo para dirigir a seleção brasileira, né? Ainda mais na situação que a seleção está no momento. Eu acho que não vai combinar. Essa é a grande realidade. Isso é um vídeo dando uma opinião, obviamente não tem notícia falando sobre nada, né? Na verdade não tem notícias falando que ele nem vai vir e que ele vai vir, né? Muitos dizem que ele vai vir, mas não tem garantias, ele não nem fala sobre o assunto, porque ainda não tem algo formalizado, uma assinatura, um contrato, que ele venha. A partir do ano que vem que ele vai estar disponível aí para poder treinar a seleção brasileira, mas eu acredito que vai acontecer alguma coisa que não vai dar certo a vinda do Ancelotti para a seleção brasileira, principalmente agora com esse título da Libertadores. Pode ser um grande também motivo do Fernando Diniz acabar ficando na seleção brasileira pela moral, né, que ele vai adquirir aí com o título da Libertadores, né? Ele conseguiu um título de grande expressão e isso pode valorizar o seu trabalho a fazer ele a ser efetivado pela seleção brasileira. Eu acho que o bom trabalho dele no Fluminense pode ser feito na seleção brasileira, sim. Muitos dizem que a culpa da seleção brasileira hoje está jogando mal é a culpa do Diniz, e para mim não tem culpa nenhuma. Para mim a culpa são dos jogadores e da gestão, né, da seleção brasileira, é a CBF. A seleção brasileira hoje é muito mal administrada e os jogadores que são convocados não jogam à altura, não jogam como deveriam, né? Eu acho que existem uma série de outros jogadores que podem ser convocados e não são. Aí eu já nem vou entrar nesse assunto porque é algo muito fora da nosso alcance, né? O porquê que a seleção brasileira sempre são convocados os mesmos jogadores. Parece que há uma obrigação de convocar determinados jogadores. Então eu acredito que o Fernando Diniz não tem culpa de nada disso. A culpa realmente são dos jogadores que são convocados e que não jogam, né, o que devem. Tá muito abaixo de seleções aí que existem tanto na Europa e até aqui do lado da gente, que é a Argentina, né, que tá jogando futebol muito melhor do que o Brasil, né? Não é à toa que foi até campeã do mundo aí o ano passado na Copa do Mundo no Catar. Então eu acho que o Ancelotti dificilmente vai assumir a seleção brasileira e eu acredito que o Fernando Diniz merece sim ser o técnico da seleção brasileira em definitivo, dar essa chance para ele aí para a Copa de 2026. Eu acho que ele tem potencial para isso. É um técnico muito jovem, mas com muita personalidade, um cara muito bom, um cara muito bacana e merece sim essa chance. O que precisa melhorar em relação à convocação e dar um pouco mais de liberdade para os técnicos que assumem a seleção brasileira a convocar quem realmente eles querem, não quem a CBF quer. Porque hoje para mim já deu esses jogadores que são convocados aí, Gabriel Jesus, tem aquele jogador Matheus Cunha, o próprio Neymar mesmo já não tem mais condições de jogar pela seleção. Ele tem que jogar no máximo como um reserva, mas eu acho que nem como reserva hoje ele merecia. Hoje ele não dá o seu melhor, né? Eu gosto muito do Neymar, o trabalho do Neymar é muito bacana. Ele foi, né, um jogador fora de série e ganhou
Libertadores, ganhou Champions League, ganhou tudo que podia, mas hoje o Neymar já é praticamente um ex-jogador em atividade, né, pelo respeito, ele não joga mais como deve. O Al Hilal fez um contrato com ele absurdo aí, jamais eu contrataria um jogador como o Neymar no momento, com um valor tão alto, né, daria para contratar aí uns 10, 15 jogadores de altíssimo nível também, e montar uma equipe aí. Então eu acho que o Al Hilal fez besteira de contratar o Neymar, foi mais por causa do marketing do Neymar, que é muito grande, né, a criançada gosta muito dele, mas eu não contrataria o Neymar não, acho que o Neymar já deu o que tinha que dar. Hoje ele não dá mais, assim, ele não treina, talvez ele não tenha mais o tesão como deveria. Eu acho que poderia ser muito diferente, acho que ele poderia se doar muito mais para jogar futebol. Ele tem toda a capacidade, tem todo o potencial, poderia ser melhor do mundo aí várias vezes, já poderia ter sido bola de ouro diversas mil vezes, mas ele mesmo não quis, porque não deu o seu melhor. É muita balada, é muita festa, é muito holoforte, é muita informação extra campo, e isso atrapalha bastante o trabalho do Neymar. Então eu acho que o Neymar hoje, infelizmente, é um jogador que tem pouquíssima validade. Eu acho que ele mais 1, 2 anos aí no máximo para jogar em altíssimo nível, não porque ele não merece, porque ele não tem capacidade, ao contrário, ele tem capacidade para ser um jogador assim fora de série, ter sido um jogador aí melhor do mundo já algumas vezes, mas devido talvez a essa parte da disciplina, né, que o Messi e o Cristiano Ronaldo têm e que ele não tem, deixou muito a desejar, e o Neymar acabou não conseguindo aí talvez ser aquele jogador que muita gente esperava. Mas para a seleção brasileira eu acredito que o Neymar também já não é mais aquele jogador preferencial, aquela referência. Eu acho que hoje temos aí o Endrick, temos o Vitor Roque, temos aí vários jogadores que podem ser jogadores muito importantes para a seleção e que podem ocupar aí a vaga, o Marcos Leonardo do Santos. Então eu acho que hoje a seleção brasileira merece e tem que ter uma nova geração, aí uma safra nova. Eu acho que o Neymar já é uma safra de 2014, 18 e 22 que acabou não dando certo, e tem que renovar a seleção brasileira com jogadores aí que nem Vitor Roque, Endrick e companhia, Marcos Leonardo e muitos outros jogadores aí que estão dando certo, né? Tem jogadores aí que podem dar bastante certo para a geração de 2023 e 2026, e o Neymar infelizmente já não fez o seu trabalho, né, nesses últimos anos como deveria. O Neymar jogou muito bem até meados de 2018, 2019, depois ele apagou bastante, vamos colocar 2020, depois de 2020 ele apagou completamente. Depois da final da Champions League entre o Paris Saint-Germain e o Bayern, o Neymar joga muito abaixo do esperado, se machuca muito, então tudo isso atrapalha bastante a carreira do Neymar. Eu acredito que hoje a seleção brasileira merece sim jogadores muito melhores, com muito mais capacidade, com mais entrega em campo, e também acredito que o Fernando Diniz tem que ser o técnico da seleção brasileira em definitivo, porque ele tá com moral, ganhou a Libertadores, é um cara muito bom, um cara muito jovem. Eu acredito que a culpa da seleção brasileira hoje não é dele, de estar nessa situação aí, com 7 pontos em 4 jogos, ter empatado com a Venezuela, ter perdido do Uruguai como perdeu. E eu tô vendo aí que a seleção brasileira contra a Argentina e contra a Colômbia vai ter até a convocação amanhã da seleção brasileira. Eu vejo com péssimos olhos aí. Eu acredito que o Fernando Diniz vai acabar não convocando o Endrick, deveria, né? Eu acho que o Endrick seria obrigação hoje na convocação da seleção brasileira. O Vitor Roque tá machucado, né, parece, então não tem como convocar ele agora, mas o Endrick e o Marcos Leonardo para mim seriam obrigações do Fernando Diniz aí. Vamos ver se tem influência da CBF ou não. Para mim tem influência, por algum motivo eu não sei, mas o Endrick hoje e o Marcos Leonardo tem que estar na seleção brasileira, mesmo como reserva, para sentir como funciona a seleção, e já preparando os dois aí, porque são jogadores que vão ser com certeza aí o futuro da seleção brasileira. Então eu peço para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e deixar suas informações aqui, se você concorda comigo ou não. Deixe sua informação e sua opinião, porque é muito importante. Até a próxima e valeu!